No ano de 1998, o Vaticano teve a maior taxa de homicídio per capita do mundo. E você provavelmente não sabe disso. Sim, maior do que aqui no Brasil. Mas antes que você pense que isso é algum tipo de pegadinha estatística, calma. É exatamente isso. E aí que a história fica interessante. Esse caso é pouco falado. Quando se fala em crime e mistério dentro do Vaticano, a memória geralmente vai direto para a morte do Papa João Paulo I ou para o caso de Emanuela Orlandi. Mas hoje você vai conhecer o caso de Alois Estermann e todos os mistérios e teorias que cercam essa história que sozinha transformou o Vaticano no país com a maior taxa de homicídio do mundo em 1998. Como que um país de cerca de 800 habitantes conseguiu essa marca, com um único crime? Alois Estermann era um dos oficiais que faziam a segurança pessoal do Papa João Paulo II quando o pontífice sofreu um atentado a tiros. E na data de seu assassinato, ele era um recém-nomeado comandante da Guarda Suíça. A Guarda Suíça Pontifícia é o pequeno exército encarregado de proteger o Papa e a cidade do Vaticano. Ela foi fundada em 1506 pelo Papa Júlio II e é considerada a força militar mais antiga em funcionamento contínuo no mundo. Para você ter uma ideia da importância de Alois Estermann, ele é o guarda que apareceu na foto icônica protegendo João Paulo II durante o atentado de 1981. E talvez essa ligação com uma das tentativas de assassinato mais infame do século XX tenha alimentado mais tarde as teorias da conspiração sobre a sua própria morte. Em 1998, com a aposentadoria do comandante anterior, Roland Bucks, o cargo ficou vago por quase 7 meses, um período excepcionalmente longo para liderar uma instituição que protege os papas desde 1506. Estermann, que já vinha servindo como comandante interino, foi oficialmente nomeado comandante na tarde de 4 de maio de 1998. Ele tinha então 43 anos e não sobreviveu àquela noite. A noite de 4 de maio de 1998 deveria ter sido de celebração. Poucas horas antes, Estermann havia sido oficialmente confirmado como comandante, em uma cerimônia formal no Vaticano. 40 novos recrutas da Guarda Suíça se preparavam para prestar juramento de lealdade. Uma freira chamada Annalena Meyer, que trabalhava periodicamente no quartel da Guarda Suíça, ouviu um barulho vindo do apartamento de Estermann e foi lá investigar. Ao chegar, viu a porta entreaberta e logo já viu o primeiro corpo. Era Gladys, esposa de Estermann. A freira abalada não conseguiu entrar mais no apartamento. Ela encontrou então o cabo Marcel Ried. Foi ele que entrou no apartamento e descobriu os 3 corpos: Estermann, a esposa dele, Gladys Meza Romero, e o subordinado, Cédric Tournay, de 23 anos. A arma de Cédric estava junto a ele na cena, uma Sig Sauer. Trois heures après le drame, sans aucune enquête, on sait déjà tout. Comment est-ce qu'on peut l'expliquer? Comment est-ce qu'on peut l'admettre? Ce n'est pas troublant, c'est révoltant. Il aurait fallu être plus prudent et se dire que dans un drame où on n'a aucun témoin oculaire, eh bien il fallait enquêter avant de désigner les coupables. Poucas horas depois, por volta de 1h da manhã, o porta-voz da Santa Sé, Joaquim Navarro Valls, já declarava à imprensa o que havia acontecido. Segundo ele, Cédric Tournay teve um surto de loucura por não ter recebido uma condecoração, e então matou o comandante, a esposa dele, e depois se matou. Le Vatican ne perd pas son temps. 3 heures après le drame, il convoque la presse. Devant 200 journalistes, le porte-parole du Saint-Siège donne déjà une version tranchée des événements.
Les éléments de l'autopsie ne vont probablement pas changer l'hypothèse la plus fondée, qui est à cet instant, je dirais, bien plus qu'une hypothèse, et qui est celle d'un accès de folie qui s'est développé dans l'esprit d'un garde, plein de ressentiment. Il pensait qu'il n'était pas suffisamment considéré et se sentait dévalué au sein du corps suisse. O Vaticano disse que o motivo era um ressentimento pessoal. Tournai havia sido repreendido por Esterman semanas antes, e por causa disso, teve negada a medalha benemerente, tradicionalmente concedida após anos de serviço. Nove meses depois, em fevereiro de 1999, um relatório interno de 10 páginas apenas confirmou essa versão: perícia balística, digitais, sangue. Tudo, segundo o próprio Vaticano, consistente com a hipótese de assassinato seguido de suicídio. Mas o processo ocorreu numa velocidade atípica. Pela primeira vez, o Vaticano recusou a ajuda das autoridades italianas, diferente do que aconteceu, por exemplo, no caso de Emanuele Orlandi, mesmo com a Gendarmeria Vaticana sem preparo para investigar um crime dessa magnitude. O próprio Vaticano conduziu tudo. Em menos de um ano, o relatório oficial apenas confirmou o que já tinha sido dito 2 horas após o crime. Ninguém teve acesso aos autos do processo, nem mesmo a advogada Laura Sgro, contratada décadas depois pela mãe de Tournai, Muguette Baldà, na tentativa de reabrir o caso. Mas quem era esse guarda, o Cédric Tournai? Ele nasceu em 24 de julho de 1974. Chegou a Roma em 1994 para se juntar à Guarda Suíça, motivado pelo menos em parte pela medalha benemerente, concedida rotineiramente aos guardas suíços que completam 3 anos de serviço. O ex-comandante Roland Bucks, que o conhecia pessoalmente, descreveu Tournai como um idealista, alguém extremamente sensível à forma como os outros o tratavam. O próprio relatório final do Vaticano pintou um retrato bem contraditório. De um lado, desinibido e desrespeitoso. De outro, educado e gentil. Não faz muito sentido, né? Ele usava maconha regularmente. Em uma autópsia, revelou um cisto cerebral do tamanho de um ovo de pombo. Uma descoberta na qual o Vaticano se apoiaria fortemente para explicar as suas ações. A relação com Esterman piorou em fevereiro de 1998. Tournai passou uma noite fora do Vaticano sem permissão. Isso é uma violação clara das normas. Esterman o disciplinou e, crucialmente, usou o episódio para negar a Tournai aquilo que era de seu maior desejo, a medalha benemerente. Le lieutenant-colonel Esterman était officier dans l'armée suisse. C'était une personne extrêmement exigeante, très pointilleuse, très froide, où c'est que le dialogue n'allait uniquement que dans le sens du catholicisme, de la foi, de l'engagement, et le reste n'avait aucune importance, ce qui donnait une ambiance un peu prussienne, comme il se présentait, et qu'ici, un garde de faire son job et se taire. À 44 ans, à quelques mois de sa nomination, Esterman entend faire preuve d'autorité et ne tolère pas le moindre écart de ce valaisan de 23 ans, simple caporal, amateur de soleil et de jolies filles. Voici 2 documents inédits. Ils dévoilent la tension qui régnait entre les 2 hommes. Irrité par les arrivées tardives de Cédric, le lieutenant-colonel lui écrit une lettre ultimatum en date du 13 février 98. Votre comportement constitue une grave atteinte à la discipline de la garde et menace sérieusement l'image et l'intégrité de la garde suisse pontificale. Vous serez puni d'1 jour d'arrêt de rigueur. En cas de récidive, je me verrai contraint de vous licencier sans délai. Signé, lieutenant-colonel Alois Esterman. Malgré les brimades, Cédric Tournai s'accroche à son poste de garde pontificale, car le 4 mai, il sait qu'il va recevoir la fameuse médaille Benemerenti, une médaille qui vient couronner les mérites de tout garde ayant 3 ans de service.
Mais ce que Cédric ne sait pas, c'est qu'un mois avant le drame, c'est-à-dire le 6 avril 1998, Estermann écrit à la secrétaire d'État du Vatican, Monseigneur Battista Re. Dans cette lettre confidentielle que nous avons pu nous procurer, Estermann dénonce le comportement de Tornay, jugé indigne d'un caporal. Pour cette raison, le commandant de la garde propose de ne pas octroyer au vice-caporal Tornay Cédric la décoration à laquelle il aurait droit le 6 mai prochain. Embora pareça simples e rápida a conclusão do caso, as teorias da conspiração envolvendo o Vaticano são enormes e começam com pequenos detalhes que nunca foram bem explicados. Em um dos cômodos do apartamento, foram encontrados 4 copos usados naquela noite, o que isso pode sugerir que talvez houvesse uma quarta pessoa ali, na hora do crime. A primeira grande desconfiança vem da autópsia, pedida pela família de Tornay. Ela contradiz vários pontos da versão oficial. Uma das contradições é um buraco encontrado no crânio, de calibre incompatível com a arma usada oficialmente no crime. E tem mais. A carta de suicídio, escrita em francês para a mãe, continha erros gramaticais estranhos. Anos depois, grafologistas suíços atestaram que o documento era uma falsificação grosseira. Et seul dans sa chambre, nous sommes moins d'1 heure avant le drame, il écrit une lettre d'adieu à sa mère. La voici. Maman, j'espère que tu me pardonneras, car ce que j'ai fait, ce sont eux qui m'ont poussé. Cette année, je devais recevoir la Benemerenti, et le lieutenant-colonel me l'a refusé. Après 3 ans, 6 mois et 6 jours passés ici à supporter toutes les injustices, la seule chose que je voulais, ils me l'ont refusé. Je dois rendre ce service à tous les gardes restants, ainsi qu'à l'Église catholique. J'ai juré de donner ma vie pour le pape, et c'est ce que je fais. Je m'excuse de vous laisser tout seul, mais le devoir m'appelle. Dis à Sarah, Melinda et papa que je vous aime tous. Gros bisous à la plus grande maman du monde. Ton fils qui t'aime. Au terme d'analyses multiples sur différents plans, nous aboutissons à une conviction, c'est que nous avons affaire à un faux grossier. Définitivement un faux grossier. Com essas rachaduras na versão oficial, começaram a surgir então as teorias. A primeira, a ligação com a Stasi, a temida polícia secreta da Alemanha Oriental. Poucos dias após os assassinatos, o tabloide alemão Berliner Kurier noticiou que Estermann havia sido recrutado pela Stasi em 1979, operando sob o codinome de Werder. Segundo a fonte anônima do jornal, ele teria entregue pelo menos 7 relatórios de inteligência sobre o Vaticano entre 1979 e 1984. A teoria persiste, em parte, porque Estermann estava presente num atentado contra o Papa em 81, um evento envolto em disputas de inteligências da Guerra Fria, com evidências sugerindo envolvimento soviético e búlgaro na trama contra João Paulo II. O Vaticano negou tudo, na hora. A segunda teoria, um romance que deu errado. Diversas fontes, incluindo o jornalista investigativo John Follen, em seu livro Cidades dos Segredos, sugeriram que Estermann e Tornay mantinham um relacionamento, e que os assassinatos teriam acontecido depois que Estermann terminou o caso, possivelmente para se envolver com outro recruta mais jovem. O autor Massimo Lackey afirmou ter visto os dois juntos, socialmente, nos dias que antecederam os assassinatos, e descreveu Tornay como claramente apegado ao superior, mas não existe nenhuma prova forense que sustente essa teoria. A terceira teoria, facções internas do Vaticano. Alguns autores argumentam que Estermann tinha ligações com o movimento católico conservador Opus Dei. Outros dizem que ele simpatizava com uma facção rival. Nessa leitura, Tornay teria descoberto as verdadeiras lealdades de Estermann e o matou para proteger a igreja antes que ele assumisse o comando. Existe ainda uma quarta linha, ela é ainda mais radical, a do encobrimento total. No livro de 2002, Assassinati em Vaticano, os advogados franceses Jacques Verges e Luc Brosselet, não sei se é assim que se fala, argumenta que as 3 mortes não foram o que pareciam. Segundo eles, os 3 foram assassinados por terceiros, e a cena foi montada depois, para que parecesse então um assassinato seguido de suicídio.
E essa é a explicação, segundo os autores, do motivo pelo qual nenhum vizinho relatou ter ouvido tiros. Com tantas versões, o que sobra? O historiador Yvonnick de Noël observou algo direto. Mesmo que Tournier tivesse motivo e condição psicológica para cometer o ato, a forma como o Vaticano conduziu as investigações garantiu que a verdade jamais fosse descoberta. O professor Davi Alvarez foi mais cético ainda. Para ele, as teorias ou permanecem sem fundamento ou foram completamente desacreditadas. O autor Robert Royal ofereceu talvez o resumo mais seco de todos. Tournier simplesmente surtou. O ex-comandante Roland Bucks, no funeral de Tournier, captou que talvez seja a única verdade inquestionável do caso. Seu ato permanece misterioso. Quem pode entender o seu último gesto? Neste momento trágico, muitos porquês e paraquês permanecem em aberto. Só Deus conhece as respostas para as nossas perguntas. O Papa João Paulo II, por sua vez na época, disse que Tournier seria julgado por Deus, e cuja misericórdia eu confio. Três pessoas morreram dentro das muralhas da menor nação do mundo, em uma noite de maio. Uma instituição com mais de 5 séculos de existência foi abalada até os alicerces. E 28 anos depois, as perguntas ainda continuam. O relatório oficial nunca foi revisto. A família de Tournier nunca teve acesso aos autos completos. E nenhuma das teorias, seja ela da Stasi, do romance entre eles, de facções ou de encobrimento, jamais foi comprovada, ou também jamais foi descartada. No fim, talvez a única certeza seja essa. Em 1998, bastou um único crime dentro de um país de menos de 800 pessoas para fazer do Vaticano, por um ano, o lugar com a maior taxa de homicídio do mundo, uma estatística real, escondendo uma tragédia que talvez nunca seja totalmente resolvida. E o Vaticano guarda mais de um mistério assim. Se você quer conhecer a história da Guarda Suíça por trás desse caso, deixei um vídeo aqui nos cards, e foi um dos primeiros aqui do canal. E se esse tipo de mistério te interessa, deixa nos comentários qual caso do Vaticano você quer que eu conte a seguir. Fiquem com Deus e até um próximo vídeo.